forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't... Shalom, queridos, aqui quem vos fala é vosso servo, o apóstolo Carlos Vieira. E hoje no programa Sala de Cura eu tenho uma palavra a ser liberada para a liderança das igrejas do Brasil como profeta do Deus Altíssimo. Mas antes, eu quero pedir que você se inscreva em nosso canal, acione o sininho e também compartilhe a nossa programação e seja um instrumento de Deus aqui na terra, na vida de alguém. Então, fique ligado, porque a palavra de hoje vai tocar no teu coração. E no programa de hoje eu quero compartilhar uma palavra para a liderança das igrejas do Brasil. Mas eu quero deixar algo muito claro aqui. Eu não estou aqui para criticar líderes das igrejas. Eu estou aqui para liberar uma palavra profética a você, pastor, bispo, presbítero, apóstolo, enfim. Você que lidera uma igreja, é para você que a palavra de Deus vai ser direcionada. E você também que congrega, né? Que congrega em uma igreja e faz parte de uma liderança eclesiástica. É para vocês a palavra de hoje. Então vamos lá, a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 16, ali diz: ide pregai o Evangelho a toda a criatura. A palavra de Deus não diz para algumas criaturas, a palavra de Deus diz a toda a criatura. Então, primeiro passo que nós temos que entender, o primeiro entendimento que nós temos que ter, é que nós estamos aqui como peregrinos. Alguns como peregrinos, outros são aqueles comissionados, né? Comissionados por Deus para ser e fazer a diferença. O que eu vejo hoje nas igrejas do Brasil? O que eu vejo hoje nas igrejas do Brasil? O que acontece hoje? O irmãozinho, o vizinho, ele diz: eu vou na igreja X porque lá eu fiquei próspero. Aí o vizinho automaticamente, ele vai querer estar nessa igreja. Eu vou numa igreja que cura. O vizinho também vai nessa igreja que cura. Então quais são as igrejas que hoje mais crescem no Brasil? Aquelas que falam de prosperidade e aquelas que falam sobre cura, que ministram prosperidade e ministram cura. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a teologia da prosperidade. Não sou contra a teologia da prosperidade. E também não é errado você sair da sua casa e ir para uma igreja para fazer campanha de prosperidade. Não estou dizendo que eu sou contra. Não estou dizendo que eu sou contra em você ir para uma igreja que ministra cura. O que eu quero dizer a você é que a tua motivação, ela não pode ser essa. Você tem que sair da tua casa em busca de um encontro, de um reencontro com o Mestre Jesus Cristo. E o que eu vejo hoje? Igrejas que ministram a teologia da prosperidade falando exatamente sobre dinheiro. Ou seja, a ideia que eu tenho, a impressão que eu tenho é que as igrejas hoje que ministram só prosperidade, essas igrejas, né? Veja bem, não é nenhuma crítica contra as igrejas. É que estão falando muito pouco sobre salvação e muito mais sobre finanças. A palavra de Deus diz que o dinheiro é a resposta para todas as coisas. E com certeza é a resposta para as coisas mais importantes, né, da nossa vida. Mas nós não podemos priorizar o dinheiro. Nós temos que priorizar a salvação. Então, para que você entenda, a impressão que eu tenho é que os líderes de hoje estão preparando a igreja para ficar no dia do arrebatamento. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, Jesus Cristo voltou, né? Jesus Cristo voltou e as pessoas não estão se dando conta disso. Não vão se dar conta disso no momento que Cristo voltar. Então elas têm que se preparar para a volta de Cristo. E não se preparar para ter carros, mansões. Não é errado isso. A palavra de Deus, eu estou falando em motivação. A palavra de Deus diz que Ele se alegra com a nossa prosperidade. Mas a nossa motivação não pode ser essa. E a motivação da liderança, é claro que a igreja, a obra de Deus, ela precisa de recursos para
sobreviverem, para se manterem em pé em tempos de pandemia, né? Muitas igrejas fecharam. Muitas igrejas fecharam. Por quê? Porque não havia recursos. Então, o recurso, ele é muito importante para a obra de Deus. Então, por isso que eu digo que o dinheiro, ele é a resposta para todas as coisas, né? Ele é a resposta para todas as coisas, mas não é a coisa mais importante. Nós temos que priorizar, nós como líderes, a palavra de salvação. Porque, como eu falei agora há pouco, a impressão que eu tenho é que a liderança está preparando a igreja para ficar no dia do arrebatamento. Então as pessoas vão ser arrebatadas e o irmãozinho vai estar dentro da sua mansão, dentro do seu carro de luxo, né? Então a ideia não é essa. É errado você buscar prosperidade? Não, não é errado. O errado é a liderança priorizar esse tema ao invés da palavra de salvação. É errado eu sair para uma igreja em busca de cura? Não, não é errado. Mas a tua motivação é errada. Porque se você for para a igreja buscar só a cura física, é uma motivação errada. Saia da tua casa em busca de um reencontro, em busca de Jesus Cristo. Porque esta é a motivação correta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é para a liderança, né? Hoje em dia, a liderança... Eu liberei uma palavra profética dia 26, se não me falha a memória, de novembro de 2019, informando ali, naquela palavra profética, para as igrejas do Brasil, que em 2020 seria o ano de fortes ventos, onde aqueles que não são, o Senhor removeria, aqueles que não querem nada com nada, o Senhor removeria, e o Senhor estaria levantando uma geração de adoradores, uma geração de pessoas que levam a sério o Evangelho, levam a sério a palavra de Deus. E também falei que seria um ano, 2020, onde as igrejas deveriam estar mais unidas. Então o que nós vemos hoje? Igrejas pequenas fechando, por quê? Porque não tem recurso. E as igrejas grandes não olham para as pequenas. Então, é esse exemplo que eu quero dar a você de unidade, né? De unidade entre as igrejas do Brasil. Eu vejo líderes amaldiçoando líderes, líderes em conflito com líderes. Nós estamos no caminho errado. Agora com a pandemia, eu tenho a certeza que a pandemia ela veio para fazer com que nós venhamos a refletir nas coisas pequenas, nos momentos especiais. Então, a igreja hoje está perdendo espaço para as trevas, porque enquanto a liderança ela está se degradando, as trevas ela está ganhando espaço. A palavra de Deus no Evangelho de Marcos ali diz: ide pregar o Evangelho a toda a criatura. Líderes do Brasil, se unam. Líderes do Brasil, ajudem uns aos outros. Eu estou aqui como profeta do Deus Altíssimo e eu tenho visto uma nuvem negra sobre a igreja, sobre a noiva de Cristo aqui na terra. E aqueles que lideram a igreja, a noiva do Senhor aqui na terra, precisam ter o seu coração transformado e pregar a palavra verdadeira, o verdadeiro evangelho. Então, eu, por exemplo, os maiores desafios que eu encontrei foi dentro da igreja. Mas eu não estou falando isso para você abandonar a igreja. Eu não estou falando isso para você sair da igreja. Eu quero que você persevere. Quando você estiver vendo uma falha de um líder dentro da igreja, não vá embora da igreja. Porque se o Senhor está te mostrando essa falha, é porque Ele quer te usar como um agente de transformação. Como assim, apóstolo, um agente de transformação? É você, como filho do rei, ir até a tua liderança e dizer a eles: pastor, apóstolo, bispo, eu estou vendo isto, eu estou vendo aquilo, e isso não está agradando o coração de Deus. Então, se o Senhor está te mostrando algo errado dentro da igreja, é porque Ele quer te usar como um transformador e não como alguém que vê um problema, sai da igreja falando da sua liderança. Então, a palavra de hoje é direcionada para você líder, para você membro e também você que não conhece o Evangelho. Mas apóstolo, vendo o Senhor falando tudo isso, eu não quero estar dentro de uma igreja. Mentira do diabo. Você precisa estar dentro de uma igreja para adorar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Partindo daí,
Esse é o princípio da honra, quando você dá as suas primícias ao Senhor, né? Então, vá para a igreja com esse objetivo, vá para a igreja com o teu coração aberto para você receber mais de Deus, entendeu? Faça a tua parte e o Senhor vai fazer a dele, mas vá para a igreja como um adorador, não vá para a igreja para buscar o teu milagre e depois sumir de vista, não, o Senhor não se agrada disso. Então, invista na tua saúde espiritual, conhecendo a palavra, não olhando para os defeitos do homem, porque entre o pastor e você há uma distância muito grande. Entre a tua liderança e você há uma distância muito grande. Eu falo a nível eclesiástico, né? Agora, todas as falhas do pastor, do teu líder, ele terá que prestar conta diretamente com o Senhor. Então, esse foi o meu recado de hoje para a liderança, para as igrejas do Brasil, para os líderes do Brasil. Atentem mais para a palavra do Evangelho e abandone de uma vez por todas aquela prioridade de só falar em prosperidade. A salvação, ela precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada. Mais uma vez eu quero deixar claro, não sou contra a teologia da prosperidade, não sou contra. O que eu sou contra é a motivação, né, que leva as pessoas a buscar prosperidade apenas. Cura, apenas cura. Então, líderes, atentem para isso. Preguem a palavra de salvação. Porque quanto mais a liderança estiver desfocada, mais as trevas ganharão espaço em meio à noiva de Cristo. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do amado Espírito Santo esteja com todos vocês. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. So blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love you won't ever be